Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês. Então é o seguinte, nós vamos começar o estudo dos prismas, e depois prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera e por aí vai, né? Essas figuras aí mais elementares da geometria. Só que antes da gente entrar nessa parte de prisma, na parte de relação de volume, área lateral, esse tipo de coisa, gostaria de lembrar ferramentas que vão ser extremamente importantes no nosso estudo, que são aquelas relações que nós temos nas figuras planas, principalmente lá no triângulo equilátero, no quadrado e no hexágono regular. Então eu queria lembrar as relações que nós vamos ter nesses três elementos. Então a primeira aqui, ó, primeiro elemento que nós vamos lembrar. Então nós temos, ó, vamos pegar aqui uma circunferência, vamos fazer uma circunferenciazinha aqui, ó. Cadê aqui? Tá aqui. Uma circunferenciazinha. Beleza? E daí, nessa circunferência, a gente sabe que um triângulo, todo polígono regular, ele é inscritível e ele é circunscritível. Ou seja, eu garanto uma circunferência inscrita e eu garanto também uma circunferência que é circunscrita. Então, nesse caso aqui, moçada, vamos pegar aqui esse ponto. Então, aqui nós temos o raio da circunferência. Então, a partir desse ponto aqui, ó, olhando esse raio, um pontinho para cá, um pontinho para cá e para cá. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Aqui. Então, olha só, aqui eu tenho um triângulo equilátero. O que nós temos que lembrar do triângulo equilátero? Ele é um polígono regular. Se ele é um polígono regular, significa o quê? Que ele é equilátero e ele é equiângulo, ou seja, ele tem todos os lados iguais e tem todos os ângulos iguais. Então o triângulo equilátero é o único triângulo na face da Terra que nós podemos dizer quanto que mede cada um dos seus ângulos internos, né? 180 dividido por 3, cada ângulo interno ali nós temos uma medida de 60 graus, tá? E daí nós temos uma outra situação. Essa circunferência, nós temos aqui o raio da circunferência. O raio da circunferência circunscrita. Esse raio da circunferência circunscrita é o que nós chamamos de raio do polígono. Então, quando eu falo, ó, um triângulo tem raio tanto, é o raio da circunferência que circunscreve o triângulo, tudo bem? E daí aqui nós vamos ter um outro raio, moçada, nós vamos ter um outro raio que está aqui, Rzinho, que é o raio da circunferência inscrita. Então eu tenho uma circunferenciazinha aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui marromeno. Ó, nós vamos ter essa circunferência, a circunferência inscrita, e esse aqui é o raio da circunferência inscrita ao triângulo, tudo bem? Esse raiozinho aqui, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cima. Tudo bem? Como que nós chamamos o raio da circunferência inscrita? Daí aqui não é, esses dois elementos não são exclusividades do triângulo equilátero. Isso aqui é para qualquer polígono regular. Então, o raio da circunferência inscrita é o raio do polígono regular e o raio da circunferência inscrita é o que nós chamamos de apótema. Então, quando você visualizar essa palavra apótema, trata-se de quem? Do raio da circunferência inscrita ao polígono regular. Lembrando como nós marcamos isso, né? Para marcar o raio, o que você faz? Você liga o centro da circunferência circunscrita até qualquer um dos vértices do polígono. Para marcar o apótema, você liga o centro da circunferência inscrita até o ponto médio. E aqui você observa o seguinte, ó.
esse segmento aqui, ó, que é a soma desses dois raios, que é a soma do raio do polígono com o apótema, no caso do triângulo equilátero, ó, é perpendicular. Então, esses dois elementos somados representam a altura do triângulo equilátero. Então, no triângulo equilátero, a altura é a soma dos raios. É a soma do raio com o apótema. Tudo bem? Um outro detalhe. Essa altura, ela divide a base bem na metade. E ela também divide o ângulo, ó. Esse ângulo aqui também na metade. Então essa altura ali, ó, é a bissetriz. E como ela atinge o ponto médio, ela também é a mediana. E aqui o que nós temos, ó? Essa mediana, o centro das duas circunferências, ela vai ser o baricentro desse triângulo. E lembra qual que é a propriedade do baricentro? O baricentro está sempre a 1/3 do tamanho, do comprimento total da mediana. O que eu estou dizendo? Que a altura do triângulo aqui vai caber exatamente 3 vezes o apótema. Então, nós temos que o raio do triângulo equilátero é exatamente o dobro do seu apótema. Então, ó, olhando para essas duas relações, ó, no triângulo equilátero nós podemos dizer o seguinte, ó, 2R mais R, nós podemos dizer que 3 vezes o apótema é a altura. Então, a primeira relação que nós temos no triângulo equilátero, que o apótema do triângulo equilátero é exatamente 1/3 da altura. Essa é a primeira relação que você tem que lembrar, que o apótema do triângulo equilátero é 1/3 da altura. Automaticamente o raio não é o dobro do apótema? Se o apótema é 1/3 da altura, automaticamente quem que vai ser o raio do triângulo equilátero? 2/3 da altura. Belezinha? Tranquilo? Essas são as duas primeiras relações que nós temos, né? O apótema do triângulo equilátero, 1/3 da altura, e o raio do triângulo equilátero, 2/3 da altura. Beleza? Dando sequência, o que nós temos também? Como aqui é um triângulo equilátero, nós sabemos que esse ângulo aqui vale quantos graus? 60 graus. E daí nós temos um triângulo equilátero aonde? Deixa eu apagar aqui para vocês. Aqui nós temos esse cateto é a altura do triângulo equilátero e a hipotenusa é a medida do lado do triângulo equilátero. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos deixar todas as relações do triângulo equilátero em função do lado. Então, ó, copia isso aqui, printa isso aí e cadê o apagador? 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 Aqui tá escondidinho, garoto. Tá aqui. Vou apagar aqui. E daí nós temos a seguinte relação, ó. Tá vendo que eu tenho um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo com um ângulo de 60 graus. Então, ó, a altura é o cateto oposto a 60 graus. A hipotenusa, né, é o lado. Então eu posso dizer que o seno de 60 graus é a razão entre o cateto oposto, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que é o lado. Quanto que vale o seno de 60? Não é raiz de 3 sobre 2? Eu posso jogar o lado dividindo. Então eu tenho que a altura do triângulo equilátero é lado vezes raiz de 3 sobre 2. Então, falou em triângulo equilátero, nós temos essa relação, ó. Altura, lado, raiz de 3 sobre 2. E, automaticamente, se você quiser, você pode chegar numa relação de área, ó, numa relação de superfície. Quem que é a área? A área de qualquer triângulo é metade da base pela altura. Só que a base do triângulo equilátero não é propriamente a medida do seu lado. Então, a área do triângulo equilátero vai ser metade da base pela altura.
Então, se você quiser, ó, pro triângulo equilátero, quem que é a área? A área vai ser lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Então, ó, nós temos as relações aqui no triângulo equilátero. Perceba que, se você quiser, todas ficam em função do lado. Então, a apótema do triângulo equilátero, 1/3 da altura, né? 1/3 da altura, ou seja, L raiz de 3 sobre 6. O raio do triângulo equilátero, 2/3 da altura. Então, 2/3 de L raiz de 3 sobre 2, ou seja, L raiz de 3 sobre 3, se você quiser. A altura, lado raiz de 3 sobre 2, e a área, L quadrado raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Essas são as relações que nós temos no triângulo equilátero. Aproveitando o triângulo equilátero, nós já podemos jogar para o hexágono regular. Então, no hexágono regular, o que nós vamos ter? Ó, mesma coisa, ó. Nós vamos ter lá a circunferência, aqui, circunscrita. Daí o hexágono regular, moçada, olha aqui assim, ó. Daí o que você tem que lembrar, kids? Que o hexágono regular, ele é, na verdade, composto por 6 triângulos equiláteros. Lembrou disso? Finish rim. Então, ó, na hora que a gente marca aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui sem estragar a figura. Olha lá. E aqui? E aqui. Tá aí. 6 triângulos equiláteros, tudo bem? Ó, o hexágono regular é composto. Daí o que nós temos? Ó, a primeira coisa que você percebe, aqui eu tenho um triângulo equilátero. Então, ó, essa medida é igual a essa medida, que é igual a essa medida, já que essa figura é um triângulo equilátero. Mas perceba que aqui nós temos a medida do lado do hexágono regular. E aqui nós temos o raio do hexágono regular, que é o raio da circunferência circunscrita. Automaticamente, qual que é a primeira relação? Em qualquer hexágono regular, o raio do hexágono regular é igual à medida do seu lado. Tudo bem? Segunda relação que nós temos, olha só, o apótema. Quem é o apótema? Sai do centro e vai até o ponto médio de qualquer um dos lados. Então está aqui o apótema do hexágono regular, ó. Consegue perceber que o apótema é a alturinha de um desses 6 triângulos equiláteros? Então, no hexágono regular, quem que vai ser o apótema? O apótema vai ser a altura desse triângulo equilátero, cujo lado é o lado do hexágono, ó. L raiz de 3 sobre 2. Então, no hexágono regular, o apótema é a altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. E nós temos a área. Como que nós determinamos a área do hexágono regular? É só calcular a área de um triângulo equilátero e multiplicar o resultado por quanto? 6. Então eu tenho 6 vezes a área de um triângulo equilátero. L quadrado, raiz de 3, sobre 4. Então aí nós temos as 3 relações, né, necessárias no hexágono regular. Mas perceba que viu o hexágono, lembrou, né? Trabalhou com o triângulo equilátero. E para fechar, a última figura regular que importa para a gente aqui. Que é o quadrado. Então, olha só. Nós temos a circunferência. Daí aqui, vocês ganharam um quadradinho aqui, ó.
Então tá aqui. O quadrado. O que nós temos que saber do quadrado? Ó? Primeiro, a diagonal do quadrado, ó. A diagonal do quadrado, você percebe que é exatamente o diâmetro da circunferência. Então eu vou chamar assim, ó, vou chamar de D. Esse D é a diagonal. E o que você verifica no quadrado? Que essa diagonal, ó, é o diâmetro. Lembra? Ó? Sai do centro, vai até qualquer vértice, eu tenho raio. Então qual que é a primeira relação? A diagonal do quadrado é o diâmetro da circunferência circunscrita. Ou seja, o raio do quadrado é metade da sua diagonal. Agora, quem que seria a diagonal? Automaticamente o quadrado, ó, ele está dividido em dois triângulos que são retângulos, tá vendo? Ó? Aqui é o lado do quadrado, lado do quadrado. Se nós aplicarmos o teorema de Pitt, ó, cateto ao quadrado, hipotenusa, que é a diagonal ao quadrado, é igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Então, ó, a diagonal ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Se você tirar a raiz quadrada, o que você descobre? Quem que é a diagonal? É o lado vezes raiz de 2. Essa é a diagonal do quadrado, também em função do lado. E, para fechar aqui, ó, o apótema sai do centro, vai até o ponto médio do lado, ó, formando 90 graus. O que você tem que perceber? Ó, se aqui é o ponto médio, nós temos rigorosamente metade do lado e aqui metade do lado. Ó. Essa medida é igual a essa, por causa do ângulo de 45 graus aqui, tá vendo, moçada? A diagonal do quadrado divide o ângulo bem na metade. Então, se aqui é 45, aqui é 45. Então, esse triângulo retângulo aqui, ele é isósceles. Então, quem é o apótema do quadrado? É metade do seu lado. E qual é a última relação que nós temos do quadrado? A área. Mas a área, melzinho na chupeta. Quanto que é a área do quadrado? É a medida do seu lado ao quadrado. Então, moçada, compensa e compensa muito você pegar alguns exercícios de geometria plana, referente a triângulo equilátero, a quadrado e hexágono regular, executar esses exercícios, porque você vai perceber o que salva na grande maioria dos exercícios de prisma, pirâmide, cilindro e por aí vai, é você saber bem a parte da geometria plana, beleza? Então é isso, um grande abraço a todos e nos vemos na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.